Audiências de Globo, Cazé TV e SBT dizem muito mais do que os números podem sugerir no primeiro momento. A gente vai falar um pouco agora sobre a partida entre Brasil e Marrocos, exibida pelo SBT pela primeira vez depois de uma partida do Brasil na Copa, depois de mais de 26 anos, né? A gente tá falando 28 anos, desde 98, a última Copa que o SBT exibiu. E essa exibição do SBT, junto com a Cazé TV, que também teve recordes ali, e a Globo, que também teve excelentes números, a gente vai olhar para esses números a partir de agora de maneiras diferentes, né? Nós temos aqui, sob a mesma perspectiva, Everaldo Marques, Denilson e Maestro Júnior, Galvão Bueno, Mauro Betting e Alexandre Pato, todos no mesmo estádio, né, em que o Brasil faria a sua estreia. E nós temos aqui depois as imagens do Seleção Sport TV, toda a programação. Me impressionou muito a programação esportiva que veio depois do Jogo do Brasil, o quanto outros canais, ESPN, que faz uma cobertura muito interessante da Copa também, foram trazendo nesse sentido. Quando a gente olha para os números especificamente, a gente tem, acredito eu, uma questão muito maior a ser observada ainda a partir de então. Quando a gente olha para esses números que o Flávio Rico trouxe ontem à noite, a gente tem essa matéria muito interessante que fala sobre a Globo ter tido recorde negativo e os dados preliminares apontam um cenário inédito na disputa pela audiência do Brasil e Marrocos, né? Os números ainda não são consolidados, mas os dados prévios da audiência de Brasil e Marrocos já provocam reflexões importantes no mercado, né? A Globo, com Everaldo Marques liderando, com ampla vantagem, registrando 30,21 pontos na Grande São Paulo, porém alcançou o que está sendo apontado como o menor número de audiência da história da emissora em uma transmissão de seleção brasileira na Copa do Mundo. Se a Globo saiu abaixo das expectativas, o SBT encontrou motivos para comemorar. Com 10,53 pontos de média, a emissora conquistou um desempenho considerado acima do esperado diante da força da concorrência. A presença de Galvão Bueno, sem dúvida, contribuiu para despertar a curiosidade do público e agregar valor à atração. Principalmente, acho que vai ser interessante a gente ver se esse número pode se repetir nesta sexta-feira contra o Haiti. Mas é fato, a gente falava aqui, eu falava até com um certo pé atrás, mas falei sobre jogos do Brasil estarem perto de 10 pontos e nesse primeiro jogo, pelo menos, a gente viu o SBT chegando a uma audiência média de praticamente um pouco mais de 10 pontos na Grande São Paulo, a conferir ainda a correção agora nos próximos dias, dentro do que a gente vai ter de audiência consolidada. Dito isso, o grande vencedor da noite pode ter sido a Cazé TV. A plataforma alcançou, e a imagem da Cazé TV tá uma coisa maravilhosa, né? Tá impressionante o que é a imagem da Cazé TV dos jogos, tá muito legal de acompanhar, uma qualidade absurda a qualidade de imagem da Cazé TV na exibição dos jogos do Brasil. A plataforma atingiu a marca histórica de 11 milhões de espectadores simultâneos no pico da transmissão, estabelecendo um novo recorde para lives no YouTube. Um resultado ainda mais expressivo por ter sido alcançado em um ambiente sujeito a delay natural do streaming. Os números também aumentam a pressão sobre Globo e SBT. As duas emissoras optaram por não adquirir a totalidade da competição, enquanto a Cazé TV tem à disposição os 104 jogos do Mundial. Isso significa a presença contínua junto ao público ao longo de todo o torneio, sem interrupções ou limitações de calendário. Isso chama muita atenção porque, de fato, a Cazé TV está medindo forças com a Globo para ter essa exclusividade de novo em 2030 e, nesse sentido, a gente observa claramente que a Cazé TV deu um salto surpreendente de 2022 para cá. Já foi um sucesso a cobertura da Copa de 22, mas a cobertura da Copa de 26 mostra a força do digital e principalmente a Cazé TV bateu 30 milhões de inscritos no Jogo do Brasil, né? Nós tivemos também pico de 11 milhões de telespectadores simultâneos, aparelhos conectados simultâneos, então isso é impressionante, e eu acho que merece demais. A Cazé TV faz um trabalho espetacular, né? Na prática, o resultado abre uma oportunidade importante para a plataforma digital nadar de braçada durante a competição. Se os primeiros indicadores servem como parâmetro, a tendência é de crescimento à medida que o campeonato avança. Há também um recado claro para o mercado esportivo. O que funcionou no passado já não necessariamente atende às exigências do presente.
O público passou a valorizar novas linguagens, formatos mais dinâmicos e uma relação diferente com as transmissões. E os números dessa noite, ainda que preliminares, parecem exatamente reforçar isso, é o que diz o Flávio Rico aqui. Agora, dito isso, também temos que dizer que o SBT, apostando na tradição de Galvão Bueno, também ganhou muito. Né? Então, os números consolidados, eu acho que eles serão impressionantes, assim, do ponto de vista da maneira com que eles sairão amanhã. E vamos ver de que maneira vai se comportar a televisão e o streaming até o final dessa Copa. Tá muito legal de acompanhar.